Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde a gente vai falar sobre as expectativas de vendas de materiais de construção para o ano de 2023. Meu nome é Sidney Lasta, trabalho com consultoria, treinamento e capacitação para lojas de materiais de construção. E aqui no meu canal a gente fala sobre gestão, marketing e vendas de materiais de construção. Se você é do segmento de materiais de construção, trabalha numa loja de materiais de construção, considere se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as informações dos vídeos que a gente posta aqui sobre gestão, marketing e vendas para lojas de materiais de construção. Pois então, estou fazendo aqui um vídeo para a gente entender um pouquinho mais o que vai ser o ano de 2023 nas vendas de materiais de construção. E eu separei esse vídeo aqui em 4 grandes tópicos e eu gostaria que você fosse até o final para entender com profundidade o que vai ser o ano de 2023, pelo menos uma pista do que vai ser o ano de 2023, olhando para as vendas de 22, que a gente fez aqui no primeiro tópico, aqui uma análise das vendas de materiais de construção do ano de 2022. No segundo tópico, a gente falou sobre os fatores que impulsionam o varejo de materiais de construção e o varejo em geral, ou seja, quais são os indicadores que mostram se o varejo está indo bem ou se vai bem ou não. Então, todos os fatores que impulsionam o consumo no varejo, a gente vai estar falando sobre eles e entender como é que estão esses indicadores para ver como é que vai ser a expectativa para 2023. E o terceiro tópico aqui, o que esperar de fato das vendas de materiais de construção para 2023 e, por fim, a minha análise, a minha visão que tenho do que é importante fazermos para a nossa loja de materiais de construção durante o ano de 2023. Está bem importante esse vídeo aqui, tem todas as informações, fica até o final. Se gostar do vídeo, curte aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas do mundo do material de construção. Vamos lá, entendendo então um pouco do material de construção, o ano de 2022. Aqui está um dado que saiu no IBGE, a pesquisa mensal do comércio, 8,7% foi a queda de vendas no varejo de materiais de construção no ano de 2022 comparado com 2021. É isso mesmo, se você trabalha em loja de materiais de construção, você sabe que o ano de 2022 foi um ano de grandes desafios, um ano que teve aí quase 9% de queda, então um ano que teve grandes desafios e, consequentemente, esse desafio se emenda aqui agora para 2023, porque caiu 9%, então como é que vai ser 2023? Tem que olhar esses números com mais profundidade para entender de fato se essa queda vai continuar ou não para 2023. Então, esse foi o dado do IBGE das lojas de materiais de construção, caíram quase 9% no ano de 2022 comparado com 2021. E aqui eu estou trazendo um dado do varejo em geral, que a PMC, que é a pesquisa mensal do comércio do IBGE, mostra, tá? O material de construção teve o pior desempenho no ano de 2022 comparado com todos os outros setores do varejo. O material de construção foi o pior desempenho do varejo ao longo do 22 comparado com o 21, comparado com os outros setores. Olha só, combustível e lubrificantes cresceram 16,6%. Livros, jornais, papelaria cresceu 14,8%. Claro que aqui tem uma demanda reprimida dos outros anos, consequentemente que ficou para trás, deve ter caído muito nos anos anteriores e aquilo cresceu, tá? Artigos farmacêuticos cresceu 6,3%. Enfim, o que a gente teve aqui é que artigo de uso pessoal, móveis eletrodomésticos caiu 6,7% e 8,4%. Mas 8,7% foi a queda do material de construção, foi o maior de todos. Obviamente que a gente tem uma demanda reprimida, né? A gente sabe que 2021 e 2020 foram anos que o varejo cresceu, então a gente tem aí uma demanda que foi, né, apertada aí do material de construção, foi deslocada, na verdade, para outros segmentos, como lá atrás, em 2021, foi deslocada dos outros segmentos para o material de construção, esse consumo, né? Então é importante entender que a gente vem de uma ressaca de 2, 3 anos de bons volumes de venda no material de construção, tá? Aqui está um pouco mais especificado cada segmento do varejo, como é que ele foi desde 2013, tá? Não vou me aprofundar nesse dado aqui, ele tem lá na PMC do IBGE, que é a pesquisa mensal do comércio, e aqui eu trago aqui o dado que mostra a evolução dos últimos 10 anos do crescimento e da queda comparado com o ano anterior, dos últimos 10 anos da venda de materiais de construção. A venda do volume de materiais de construção, olhando aqui então 2022, caiu quase 9%, em 2021, comparado com 2020, cresceu 4,4%. Em 2020 foi o pico, né? Crescemos quase 11%, tá? Então tá aqui o histórico desses 6 anos, 5 anos praticamente, que a gente veio de crescimento e a gente tem uma ressaca aqui em 2022. As vendas se acomodaram de materiais de construção, então a gente olha aqui todo o pico, como é que foi a queda de vendas aqui, foi uma queda brutal, né? Foi uma queda semelhante ao que a gente aconteceu em 2015 e 2016. Foi pesado o dado de materiais de construção em 2022, tá? E olha só, eu trouxe aqui o dado, olhando agora o componente de inflação. Se eu coloco somente volume de venda, é uma coisa. Se eu coloco o componente fator inflação, valores de venda, aí a gente muda um pouco o jogo, né? A gente vende mais em valores. Obviamente, tem um componente de inflação embutido dentro desse dado aqui, dessa análise, né? Olha só o ano de 2021, meus amigos. Meus amigos do materiais de construção, olha só, crescemos 4,4% em volumes
em volume de venda, tá? Em venda de tinta, em venda de cimento, em venda de tubos, enfim, vendemos 4,4% a mais de material de construção. Mas em faturamento crescemos 27,6% a nível de Brasil. Olha só o que a inflação fez no nosso segmento nesses anos, tá? 2022 também, se a gente considerar a inflação, a gente cresce 2,4%, tá? Então, contra 8,7% se eu tirar a inflação. Então, olha só como foi esses últimos 3, 4 anos o componente inflação que colocou venda a mais para dentro da nossa loja. Então, é importante entender se a gente, de fato, está vendendo mais material de construção ou a gente só está vendendo por conta da inflação, está vendendo mais por conta da inflação. Então, é importante a gente entender a nossa loja, a nossa realidade. O dado do Brasil está aqui, a gente vendeu mais, mas vendeu muito mais por conta da inflação. Tá? É importante entender essa avaliação dentro da sua loja, do seu negócio, da sua realidade, do seu mercado também, tá? E falando do seu mercado, eu trouxe aqui o dado do IBGE, mostrando aqui sem inflação, né, obviamente, só o volume de vendas, de cada estado que o IBGE especifica a venda de materiais de construção. Desde o Espírito Santo, ali que teve o melhor desempenho, Bahia, São Paulo, enfim, até Rio de Janeiro e Paraná, que tiveram os piores desempenhos na venda de materiais de construção no ano de 2022. Então, tá ali, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro teve os piores desempenhos. Eu, particularmente, não conheço muito a realidade do Rio de Janeiro, eu conheço a realidade do Paraná, tá? Então, o Paraná teve aí 13,9% de queda, possivelmente foi por conta de que, no início do ano, o Paraná foi acometido por uma seca muito grande que afetou a colheita de soja, né? Então, possivelmente, essa renda que seria da demanda da colheita de soja não foi para o consumo e, obviamente, caiu o consumo do varejo como um todo, tá? Então, obviamente, tem outras situações, até a questão das chuvas, né? O Paraná também foi acometido por chuvas também na metade do ano para frente e provavelmente isso interferiu a venda do material de construção. Teve meses que 10, 12 dias do mês choveu, então dias úteis e que atrapalham muito a venda. Isso é a realidade do Paraná, tá? Então, cada estado tem a sua realidade. Todos eles, sem exceção, caíram a venda de materiais de construção. Então, é importante a gente entender que foi um tombo grande de quase 9% das vendas de materiais de construção em 2022. Aqui também eu tirei o componente da inflação para ver como é que foi cada estado, tá? E aí tem alguns estados que crescem com o faturamento, tá? E teve 3 estados aqui, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, que caíram, mesmo colocando a inflação, caíram o faturamento no ano de 2022. Então, esse é o dado do volume de vendas de materiais de construção da pesquisa mensal do comércio, que é o IBGE, que lança todo mês para a gente entender como é que é o comportamento das vendas de materiais de construção. E eu fui um pouco mais além, fui buscar o dado da indústria de construção também. Então, a Abramat, que é a indústria dos fabricantes de materiais de construção, né, da indústria de materiais de construção, ela representa, essa associação representa os fabricantes de materiais de construção, e ela mostrou que a indústria recuou 7%. A indústria de materiais de construção recuou 7% no ano de 2022. Então é importante entender que o varejo também caiu quase 9% e a indústria caiu 7%. Outro dado importante também que eu fui buscar aqui no Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, que é o consumo de cimento no ano de 2022. O consumo de cimento teve uma queda de 2,8% no ano de 2022. Então, veja só, a indústria caiu, o varejo caiu e o consumo de cimento também caiu quase 3% comparado com 2021, o ano de 2022. Então, olha só, importante entender que o nosso segmento de material de construção teve aí uma dificuldade enorme em vendas no ano de 2022. E aqui eu trouxe o dado para a gente olhar um pouco mais além, né? Além somente do ano de 2022. Trouxe o dado aqui dos outros anos do consumo de cimento, tá? Então aqui teve uma queda de 2,8 em 2022, mas tivemos um crescimento de 6,4 em 21, 10,6 em 2020 e 3,6 em 2019. Então vem de 3 anos consecutivos de aumento no consumo na venda de cimento a nível de Brasil. É o dado que mostra aqui o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Então aqui é o dado, é importante para a gente entender o todo, né? Varejo, indústria e olhando aqui a indústria um pouco mais especificamente o cimento como um todo, que é um produto muito importante para o nosso segmento de materiais de construção. E para fechar a análise do cimento como um todo aqui, a análise da venda em toneladas, né? Então a gente vê aí uma crescente, mais uma vez está mostrando uma crescente desde o ano de 2019, 20, 21, temos aí uma crescente no consumo de cimento a nível de Brasil, em milhões de toneladas, o que está mostrando aqui nos últimos 11 anos também, tá? Então eu falei do primeiro tópico, né, sobre as vendas no varejo de materiais de construção, falei sobre a venda na indústria também, falei sobre o consumo de cimento, e agora a gente vai para o segundo tópico, que é sobre os fatores que impulsionam o varejo, o consumo no varejo. E o quão desafiador será 2023, olhando para esses indicadores, que são indicadores antecedentes, tá? Indicadores que mostram algumas coisas para a gente, tá? Então vamos lá.
Quais são esses 4 indicadores, quais são esses 4 componentes que impulsionam a venda no varejo? Seja varejo de materiais de construção, seja qualquer outro tipo de varejo, tá? Primeiro, confiança. Segundo, emprego. Terceiro, renda. E quarto, crédito. Cada um deles a gente vai falar os indicadores de como estão cada indicadores que mostram esses 4 componentes importantes que impulsionam a venda no varejo. Primeiro deles, emprego e renda. Emprego e renda. Então, olha só, o que eu vou falar sobre emprego e renda? Eu preciso entender que os 2 fatores mais importantes que impulsionam o consumo, obviamente, é a renda das pessoas e se elas estão empregadas. E aqui eu trouxe um dado da taxa de desemprego no Brasil, que tem o seu menor nível desde o primeiro trimestre de 2020. Olha só, tivemos aqui, claro, um pico no desemprego, a gente sabe disso por conta da pandemia, obviamente, mas tivemos aqui uma queda brutal no desemprego. Saímos de 14,7% para 8,1% agora aqui no quarto trimestre de 2022. Então, veja só, lá no segundo trimestre de 2021, estava com quase 15%, agora está com 8% a taxa de desemprego. O que isso significa, gente? Significa mais pessoas empregadas, mais pessoas recebendo e mais pessoas propensas a consumir. Vão consumir necessariamente material de construção? Não necessariamente material de construção, mas tem mais dinheiro girando na economia, tá? Então, mais pessoas empregadas. Mas tem que tomar atenção com esse outro dado aqui, que é o rendimento médio das pessoas. Nada adianta as pessoas estarem empregadas se elas estiverem ganhando menos, que foi o que aconteceu aqui no ano de 2021. Então, a gente tinha aí, pré-pandemia, uma renda média das pessoas empregadas aí na casa de R$ 3.000, e ele caiu brutalmente para R$ 2.500, tá? Então, no setembro de 2021, ali, R$ 2.500, foi uma queda brutal da renda média das pessoas empregadas. Então, veja bem, estava lá a taxa de desemprego alta e a renda média de quem estava empregado estava baixo. Então, veja só a dificuldade que a gente tinha na questão econômica, né? E, consequentemente, também tinha inflação, que a gente vai falar para frente também sobre a inflação também, tá? Só que, olha só, 2022, ele teve uma recuperação importante. Não chegou ainda ao patamar que a gente estava lá pré-pandemia, mas já estamos aí na casa de R$ 2.700, R$ 2.800 a renda média das pessoas empregadas. Então, veja bem, estamos crescendo a renda média das pessoas empregadas e estamos reduzindo a taxa de desemprego. Olha que coisa interessante. Provavelmente, 2023, vai ter mais dinheiro girando na economia, tá? Esses dados estão mostrando isso, tá? Não sou eu que estou falando, é o dado que está mostrando isso. Tem mais dinheiro girando na economia, tá? Claro que não se compara com os níveis pré-pandemia, que estava lá em R$ 3.000 a renda média, mas aqui a gente está aumentando a renda média. Claro que eu estou falando aqui do dado até setembro de 2022, que é o que tem disponível aqui na PNAD contínua do IBGE como um todo, tá? E aqui falando de emprego também, falando um pouco mais especificamente, mais próximo da nossa realidade, falando na construção civil, temos aqui uma realidade na construção civil de geração de emprego também, tá? Olha só, a gente vem aí desde 2014 com queda na geração de emprego na construção civil. 110 mil pessoas a menos empregadas na construção civil em 2014, 418 mil em 2015, 16 foi 358, 17 foi 103 mil, e aí lá em 18 a gente começou a recuperar o saldo positivo de geração de empregos na construção civil. Então, são mais pessoas empregadas no nosso segmento, é o nosso segmento da construção civil, nosso segmento do material de construção. Então, são mais pessoas empregadas e 21 e 22 a gente atingiu aí um recorde, né? 245 mil, o saldo de pessoas empregadas na construção civil, e também em 2022 foi 194 mil pessoas empregadas na construção civil. E olha só que dado interessante também, eu trouxe o dado de pessoas empregadas, a geração de emprego em lojas de materiais de construção. Pessoas empregadas em lojas de materiais de construção e a geração de emprego em lojas de materiais de construção. E olha só que dado legal, hein, gente? Aqui eu estou trazendo o primeiro gráfico aqui, o mapa, na verdade, está mostrando assim, porcentagem de aumento ou queda nas pessoas empregadas em lojas de materiais de construção, 2022 comparado com 2021. Então, no Brasil, aqui no cantinho aqui, a gente está mostrando, no Brasil, tivemos um aumento de 2,7% das pessoas que trabalham em lojas de materiais de construção. Então, teve um acréscimo de 2,7% de pessoas que trabalham em lojas de materiais de construção. E aqui tem um mapinha que mostra como foi cada estado, se destacou aqui o Amazonas, Maranhão e também Roraima. Então, esses 3 estados demonstram maiores taxas de crescimento em pessoas empregadas em lojas de materiais de construção, se comparar 21 com 22. Então, essa é a realidade. O Brasil cresceu quase 3% em pessoas empregadas em lojas de materiais de construção, tá? E aqui eu tenho o número das pessoas contratadas, né? Foram 20.720 pessoas contratadas, tá? No ano de 2022. Então, veja só, esse 3% de crescimento em pessoas contratadas, está aqui os números, né? 20.724 pessoas a mais trabalhando no comércio varejista de materiais de construção. E aqui está os números no mapa também distribuídos para que você possa entender o seu estado, a sua realidade
para, de fato, entender como que está a sua realidade, o seu mercado também nessa questão de pessoas empregadas em lojas de materiais de construção. E olha só que legal, o outro dado de loja de materiais de construção, o CAGED, que é a fonte que a gente buscou essa informação, mostra que em dezembro de 2022 tinha 800 mil pessoas empregadas em loja de materiais de construção. Eu me sinto parte disso, né? Não trabalho especificamente dentro de uma loja, né? Trabalho com treinamento, consultoria e capacitação, mas eu sou uma pessoa que trabalha, não por essa estatística, mas trabalho no material de construção. Está aqui, por estado, quanto que cada estado emprega de pessoas trabalhando em lojas de materiais de construção, um dado muito interessante. Lá no meu Instagram, inclusive, você pode me seguir no Instagram, @SidneyLasta, a gente posta frequentemente essas informações de mercado de materiais de construção, curiosidades, dados importantes, para que você possa fazer análise e entender o seu mercado também. Está aqui um dado muito relevante, muito importante, 800 mil pessoas empregadas, fechou o ano de 22 em lojas de materiais de construção, com um acréscimo de quase 3%. Então, falando de emprego ainda, vamos seguir aqui para que a gente possa entender nossos fatores que impulsionam a economia, o varejo em si. Falamos de emprego e falamos de renda. Agora a gente vai falar do quê? De crédito. E para falar de crédito, eu preciso falar sobre a inflação, eu preciso falar sobre o componente que corroeu boa parte da renda da população nesses últimos 2, 3 anos, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui, um dado de inflação, um deles é o IGPM, tá? O IGPM, vocês perceberam que está aqui, lá na metade do 2021, atingiu aí seu pico máximo de 37%, tá? Então, por que eu estou falando de inflação quando eu falo de crédito, tá? Porque o crédito depende da inflação. Quanto maior a inflação, maior a taxa de juro. Quanto maior o juro, menor é o crédito que as pessoas têm disponível. Então, por isso que eu estou falando aqui de inflação, tá? Percebam que a inflação, nesse indicador aqui do IGPM, ele vem de ladeira abaixo, né? Então, a gente fechou aqui já é o dado de janeiro de 23, estou gravando esse vídeo em fevereiro de 23, tá? E esse dado aqui de janeiro de 23, a taxa de inflação medida pelo IGPM está em 3,79. E aqui é do IPCA, que é uma inflação mais próxima da nossa realidade, ele está aqui em 5,77%. No ano, nos últimos 12 meses, tá? Então, a gente está com 5,77% de inflação. Longe dos 12% que a gente estava lá atrás, que era o pico da inflação que a gente viu lá atrás. Então, é importante entender, a inflação corroeu o poder de compra da população, e agora ela está reduzindo, tá? Agora é entender se ela vai reduzir ainda mais ou se ela vai se manter na casa de 5%, 6%, que ainda é um valor alto, né? Se a gente for falar aí, 6% de inflação, é um valor considerável que corrói, né? Corrói o poder de compra das pessoas em 6% ao ano. Então é importante entender se esse indicador vai vir para baixo ou se ele vai voltar a subir. Então tem que entender como é que vai ser o comportamento do mercado, a gente não sabe, mas é importante ficar de olho nessa informação para que a gente possa trabalhar ela, tá? E aqui, gente, por que a gente fala de inflação, a gente fala de crédito, tem que falar de juros também, né? Taxa de juros no maior patamar desde janeiro de 2017, tá? Nos últimos 5, 6 anos. Olha só, 13,75. E por que tem a taxa de juros? Taxa de juros tem, de fato, para combater a inflação. Então, a gente está no maior patamar de taxa de juros desde 2017. Então, isso é importante entender que isso também influencia no consumo do material de construção. Isso também influencia no consumo do varejo. Então, quanto maior a taxa de juros, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser o juro para as pessoas pegarem créditos, tá? E o crédito, muitas vezes, impulsiona, de fato, o material de construção. Então, é importante a gente entender que esse é um fator que está segurando um pouco das vendas do material de construção e, consequentemente, foi o que segurou bastante em 2022 também, tá? E aqui entender como é que está sendo a projeção da taxa Selic, né, dos juros, né? Então, aqui está o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, tá? O boletim do Banco Central. Aqui é o dado de fevereiro de 2023, está sendo projetado nesse momento pelo Boletim Focus uma taxa Selic no final de 2023 de 12,5%. 12,5%. Então, assim, estamos em 13,75%, está reduzindo aí 1,25% a taxa de juros. Então, vamos perceber que não tem redução na taxa de juros significativa que possa impulsionar as vendas do varejo. Então, é importante entender que isso ainda precisa ser visto, né? Ser visto com lupa, porque, de fato, é uma coisa que interfere, ele segura o consumo. As pessoas, com crédito maior, as pessoas seguram o consumo porque o juro fica muito alto. Então, é importante entender que isso é um fator predominantemente que influencia muito o consumo do material de construção, tá? E outra questão, falando ainda de crédito, olha só que interessante o dado que a gente vai trazer aqui, tá? Aqui está o endividamento das famílias, tá? Então, o endividamento das famílias está no seu maior nível nos últimos 10 anos. O seu maior nível nos últimos 10 anos, tá? E o que é o endividamento? O que o endividamento das famílias fala, gente? Quanto maior o nível de endividamento, menor o potencial de consumo. Quanto maior o nível de endividamento, menor o potencial de consumo. Então, isso é importante a gente entender, que as famílias estão mais endividadas.
As pessoas estão mais endividadas, então se elas estão mais endividadas, elas têm um potencial de consumo menor, tá? E aqui eu estou trazendo, né, o dado das pessoas que vivem com menos de 10 salários e com mais de 10 salários. Então, todas as duas faixas de renda estão aumentando o seu endividamento, pelo menos aumentaram em 2022. Então, é importante ficar antenado neste número, que esse número é muito importante. O consumo do material de construção depende também do endividamento das famílias como um todo, tá? E aqui trouxe, né, o dado aqui da pesquisa está mostrando que os motivos do endividamento que a gente tem, né? As pessoas se endividaram, né? Por quê? Necessidade diante da pandemia e seus efeitos perversos sobre emprego e fechamento dos negócios. As pessoas precisaram buscar crédito, precisaram buscar renda, enfim, elas fizeram empréstimos, enfim. Então, a pandemia trouxe esse nível de endividamento maior que a gente está vendo aqui em 2022, tá? Item 2, retomada do consumo reprimido nos tempos do lockdown. Também as pessoas buscaram mais crédito. E item 3, até uma curiosidade, né? Inovações tecnológicas dos meios de pagamento e experiência do usuário. Então, fica muito mais fácil hoje você entrar, por exemplo, no Nubank da vida e pedir crédito, né? As pessoas vão lá e pedem crédito, em 5, 10 minutos, se eles tiverem um bom score, vai ser aprovado e vai estar disponível. Então, isso facilitou a busca por crédito e, consequentemente, aumentou o endividamento das famílias como um todo, tá? E olha só, gente, olha só que interessante esse dado aqui da pesquisa que mostra quanto tempo, em média, as pessoas têm renda comprometida. Está mostrando aqui que 7 anos, em média, é o comprometimento da renda das pessoas que têm o nível de endividamento aqui, gente. Olha só, gente, 30%, mostrando que tem em até 7 anos, em média, comprometida com a renda como um todo. Então, isso é bastante, isso preocupa bastante o consumo do material de construção como um todo, tá? Eu trouxe outros dados aqui para a gente, não satisfeito, né? Eu trouxe outros dados para a gente entender como que mostra o que está mostrando as inadimplências das empresas, tá? Aqui eu trouxe o dado de bancos, né? Eu trouxe o dado do Santander. Santander é uma empresa de capital aberto, está mostrando lá as suas informações financeiras, mostrando que houve, aqui eu circulei aqui em amarelo, tá? Houve um aumento na inadimplência do banco, tá? Então, as pessoas físicas, tá aqui, ó, PF, tá? Pessoa física, a inadimplência a mais que 90 dias. Então, aqui saiu de 3% no quarto trimestre de 2020 e veio para 4,3% no quarto trimestre de 2022. Então, é um aumento significativo aqui no Banco Santander na taxa de inadimplência. E aqui eu trouxe outro banco também, o Banco Itaú, mostrando as suas informações financeiras. E eu fui lá garimpar para entender como que está o endividamento, né, o nível de inadimplência do banco em relação às pessoas que pegam crédito, tá? Então, aqui o endividamento das pessoas, a inadimplência das pessoas aumentou, tá? Olha só, pessoas físicas, tá aqui, ó, 3,6% para 4,9%. Então, veja bem a evolução que teve o endividamento das pessoas e também a inadimplência aqui que a gente está mostrando aqui, o endividamento das pessoas com os bancos, Banco Itaú e Banco Santander também, tá? E outra informação importante aqui, eu fui buscar da maior varejista em número de lojas de materiais de construção do Brasil, que é a Lojas Quero Quero. Ela atua predominantemente no Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso ainda está começando a sua expansão aqui, mas nos 3 estados do Sul ela atua forte. E aqui está o dado de inadimplência da carteira Verde Card, que é um cartão de crédito que eles mesmos fazem a sua transação, eles mesmos operacionalizam, né? Então, também teve uma evolução, mostrando aqui o dado do terceiro trimestre de 2022, também teve uma evolução nos índices de inadimplência, né? Se for considerar que desde o primeiro trimestre de 2021, estava aqui com 8% praticamente de inadimplência, e agora a gente atingiu aqui no ano de 2022, 11, 12% de inadimplência na inadimplência das lojas Quero Quero no cartão Verde Card que eles têm lá. Então, é um dado importante, dado aberto também, que está lá no site da relação com os investidores, que mostra também o aumento da inadimplência dessa empresa que é materiais de construção como um todo, tá? Então, falei de renda, falei de emprego, falei de crédito, e agora falta falar de confiança. O que é confiança, Sidney? Vamos lá entender um pouquinho sobre confiança. Mas primeiro, se você está gostando desse conteúdo, se você chegou até aqui, você está gostando, obviamente, né? Inscreve-se no canal, curte o vídeo aqui para que a gente possa ficar antenado e ficar conectando com você aí, para mandar todas as informações de gestão, marketing, vendas de materiais de construção, informações de mercado como um todo. Vamos lá, falar sobre confiança agora, tá? O que é confiança, gente? Índice de confiança do consumidor. É um dado que a gente olha aqui, que a Fundação Getúlio Vargas faz a sua pesquisa mensal e faz essa pesquisa para descobrir o sentimento das pessoas, perante a economia, perante a projeção da economia como um todo, né? Então, aqui está as pessoas mais confiantes ao longo de 2022. Olha só, a gente estava aqui
em 2021, né, com 68 pontos, o índice que eles colocam é pontos, né, 68 pontos, e evoluiu, e a gente chegou aqui em 89 pontos, o pico que a gente atingiu em agosto de 22, tá? Depois teve aqui uma retração, por conta, imagino que de eleição como um todo, e depois voltou para 88 pontos o índice aqui de confiança do consumidor. Eu vou aumentar um pouco essa análise para entender a importância que tem esse índice aqui, para você entender o que isso mostra, tá? Olha só que interessante, eu ampliei. Antes eu estava olhando só 2021 e 22, agora eu trouxe aqui desde 2020. Olha só o que aconteceu no começo de 2020, gente. Vocês lembram que a pandemia começou lá no primeiro trimestre, março de 2020, tá? Primeiro trimestre de 2020. Olha só o que aconteceu com o índice de confiança do consumidor. O que as pessoas achavam naquele momento? Que seria terrível, não sabiam o que ia acontecer, a pandemia, etc. e tal. Então, a confiança do consumidor caiu lá para baixo, para 58. E olha só o que aconteceu, gente. A gente até agora, 2 anos, 3 anos depois da pandemia, não chegamos ao mesmo nível de confiança do nosso consumidor que estava no pré-pandemia, que era nos 90 pontos. Olha só que interessante esse dado. Então, ainda estamos com o consumidor menos confiante que antes da pandemia. Então, isso mostra muito sobre o consumo que vai... A projeção de consumo de materiais de construção, a projeção do consumo do varejo como um todo, que as pessoas ainda não voltaram a ter um nível de confiança como estava no pré-pandemia. Claro, melhorou um pouquinho, está estabilizado aqui no 88 ponto, 85, e agora a gente precisa entender que esse indicador também é relevante para a gente entender o comportamento dos números de materiais de construção, do varejo como um todo, olhando também para o índice de confiança do consumidor. Então, falei sobre as vendas, falei sobre os dados, falei sobre os fatores que influenciam, né, que impulsionam o varejo de materiais de construção e o varejo como um todo. Também falei sobre, vou falar agora sobre o que esperar para 2023, tá? 2023, o que esperar? Então vamos lá, gente. Falamos sobre os números, falamos sobre as informações, 22, e agora, 2023, como vai ser? Temos aqui as projeções do Boletim Focus, que é aqui a reunião de várias análises de vários economistas que o Banco Central divulga toda semana, tá? Então o que a gente tem aqui, gente? Temos uma expectativa de PIB de 0,79. Veja bem, o PIB de 2022 vai ficar aí na casa dos seus 3% aproximadamente, tá? Cresceu 3%, vai crescer aproximadamente 3%, não saiu o dado oficial ainda, tá? Mas 2023 está sendo projetado que o nosso PIB vai crescer mísero 0,8%, menos de 1%, gente. 0,8% é praticamente 0 a 0. Então a gente tem que entender que, poxa, não vai ser um ano de bonança, não vai ser um ano de crescimento, não vai ser um ano de boom econômico. É um ano que ainda a gente tem incertezas econômicas, incertezas políticas, enfim, a gente tem ainda uma inflação que não sabemos para que lado que vai, se ela vai continuar para baixo ou se ela vai voltar para cima. Então é importante entender que esse dado aqui mostra que precisamos ficar antenados, que não vai ser um ano de céu de brigadeiro, tá? É importante entender isso. Por quê? Taxa de juros também está lá em 12,50 a 12,5, né? A expectativa de taxa de juros. Então, assim, taxa de juros ainda na estratosfera, está muito alto. O crédito é muito restritivo com a taxa de juros muito alta, tá? Então é importante entender que essa é a expectativa do Boletim Focus, e isso impacta diretamente no consumo do varejo como um todo, da forma como que está aqui, tá? Aqui tem, claro, o segmento da construção civil, está aqui a CEBIG, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela mostra e faz uma projeção aqui que 2023 vai ter um crescimento da construção civil em 2,5% em 2023, tá? Então é importante entender que, claro, nos últimos anos a indústria da construção ficou acima, né, do PIB como um todo, o PIB da construção cresceu mais que o PIB geral, eles têm uma expectativa positiva de 2,3% de crescer, tá? Então, a expectativa aqui desse dado aqui da CEBIG, tá? Que é a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, tá? Então, é importante entender que eles estão projetando crescer em torno de 2,3% a indústria da construção, tá? Só que o que acontece, gente? Não dá para ter bola de cristal aqui, gente. Não dá para dizer assim, vai crescer tanto, vai cair tanto. A gente sabe como foi 2022. Ninguém imaginava como ia ser 2022 no começo. Então, assim, se alguém falar que vai ser assim ou vai ser assado, tá mentindo, porque não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer com o governo, não sabe o que vai acontecer com a economia, não sabe o que vai acontecer lá fora, com guerra, etc e tal, preço de petróleo. Então tem um monte de coisa que pode influenciar as vendas do material de construção, pode influenciar o varejo como um todo. Então é importante entender que não temos bolas de cristal. E eu preparei aqui, gente, para dizer assim, o que esperar para 2023, eu preparei a minha análise. Olhar para o nosso negócio é mais importante de tudo, tá? Quais as minhas considerações e a minha análise para 2023? É olhar, de fato, para o nosso negócio, olhar para a minha margem, que com certeza a gente tem margens menores. Se vou olhar 2019, 2020, 2021, a minha margem de 22 está menor que 2019, 2020, 2021. Então é importante olhar para a minha margem, olhar para o meu mix de produto, o que eu estou vendendo, se é produto que deixa margem ou produto que, de fato, eu estou apertando a minha margem para brigar com o concorrente. Eu tenho que entender o meu mix de produto. Eu tenho que olhar para dentro do meu negócio.
Isso que eu tenho influência. Se olhar para fora, em desemprego, renda, um monte de coisa, você não tem influência sobre isso. Mas dentro da sua loja, você tem influência. Eu tenho influência sobre a minha equipe, que deve estar preparada. Eu tenho influência do meu mix de produto, que eu tenho que fazer uma gestão adequada, para mim não vender somente produto que deixa a margem mais baixa. Então, eu tenho que olhar para dentro da minha empresa. Margens menores, é natural que isso vai acontecer, mas eu preciso que a minha equipe esteja preparada para entregar uma boa experiência para o meu consumidor, uma boa experiência para o meu cliente e, consequentemente, eu sair dessa briga somente do preço, que é o que aconteceu em 2022, né? Todo mundo baixando preço, baixando margem, aquela coisa toda, e aí acaba que ninguém ganha nada no final, tá? Inadimplência também, gente, olha só, material de construção, toma cuidado, principalmente em cidades pequenas e médias, tá? Tem muito da notinha, do fiado, enfim, da venda a prazo, como queiram falar, né? Tomar cuidado, as pessoas estão mais endividadas, né? A taxa de juros cada vez mais alta, corroendo, né, o poder, né, de crédito das pessoas. Então tem que cuidar para dentro da nossa loja a gente não acabar levando prejuízo com inadimplência. Então eu tenho que fazer análise da minha política de crédito, olhar a minha política de crédito está sendo adequada para a realidade que a gente está vivendo. Tem gente que tem a política de crédito igual há 10 anos. Mas mudou quanta coisa em 10 anos. Olha a sua política de crédito, olha a sua concessão de crédito, como é que você faz para dar crédito para o seu consumidor. E, principalmente, se puder, terceirizar o crediário, né? Para cartão, principalmente, e para financeiras, para banco. Então, tem várias linhas de crédito que podem estar sendo vias para terceirizar o crediário da sua loja de materiais de construção. E, por fim, gente, olha só, venda crescendo 3, 4 anos consecutivos. O que aconteceu em 2022, gente? Despesa operacional foi lá para a estratosfera, porque o que aconteceu? Despesa continuou subindo e a venda caiu. Então, a despesa foi lá para cima em termos percentuais. Então, é importante que em 2023 a gente olhe para todas as linhas de despesa da nossa loja. Cada linha, despesa com pessoal, despesa administrativa, energia elétrica, despesa com logística, caminhão, produtividade das pessoas, tudo, tópico por tópico, porque assim, em 2023 está se desenhando para ser um ano bem desafiador. E eu não posso deixar minha estrutura de custo lá em cima. Eu preciso adequar minha estrutura de custo para a realidade do meu mercado, da minha venda. Então, eu preciso olhar com lupa para a minha estrutura de custo. Tá? Então, essa é a minha análise. Você, lojista de materiais de construção, tem que olhar para margem, trabalhar para você conseguir resgatar a tua margem, melhorar a tua margem com a equipe de venda mais preparada, com mix de produto, olhar para a inadimplência, que aí é um ralo de dinheiro, que muitas vezes acaba perdendo muito dinheiro, que a gente não olha para isso, tá? E principalmente olhar para as despesas operacionais. Então, essas são minhas considerações, essa é a minha análise que você, lojista de materiais não tem que fazer, olhar para a sua loja, para o seu negócio, para ele sobreviver em 2023, ok? Então, esse foi o conteúdo, bacana, legal, o vídeo. Eu peço que, se você gostou, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram para que a gente possa estar interagindo, você está acompanhando todas as informações do segmento de materiais de construção em tempo real, lá a gente está colocando lá as dicas, as informações, os números de mercado em si como um todo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo, um grande abraço e até breve.